Sejam bem-vindos ao podcast Ansiedade no Ponto. Eu sou seu anfitrião, Anderson Salles. E eu sou a Elaine Salles. Hoje nós vamos falar do porquê é importante o suporte para a família com filhos com necessidades especiais. E nós temos um convidado super bacana, né? Convidados é sempre bom. Um querido, o Enéas, que ele é um psicólogo hospitalar, ele é psicólogo no Hospital Francisca Júlia, aqui em São José dos Campos, e também psicólogo clínico. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer, uma honra estar aqui para falar sobre esse tema, falar com vocês, trocar ideias, trocar experiência, falar sobre esse assunto. Muito obrigado. Enéas, você sabe que esse tema, né, a gente conversando, surgiu, né, porque é um olhar que às vezes as pessoas não falam muito, né? Eu queria que você falasse qual a importância que você percebe desse tema, qual a importância de cuidar dessas famílias que têm crianças, adolescentes com alguma necessidade diferenciada, alguma necessidade especial. Elaine, Anderson, eu acho isso de extrema importância a partir do lugar que eu ocupo como psicólogo, a partir de trabalhar com equipes também no contexto de saúde, né? Muitas vezes eu percebo e sou procurado por equipes que não sabem lidar com essas mães, não sabem lidar com esse contexto familiar e fazer essa leitura do que está por trás dessa criança especial, né? Apesar de que toda criança é especial, tá? Mas essa mãe tem algumas características específicas que devem ser olhadas, né? Então, há algumas angústias, algumas necessidades, né? Algumas falas, alguns sentimentos ali que estão. Então, muitas vezes, essa mãe se sente desamparada e não consegue ser ouvida, dependendo do lugar onde ela possa buscar ajuda. E pensando em equipe de saúde, como psicólogo, muitas vezes há um distanciamento, porque a gente acaba ignorando essa mãe, comparando a outras mães também. Então, há uma necessidade importante assim, de olhar para essas mães. Então, você entende que essas mãezinhas, normalmente você percebe que o movimento familiar é de quem? Quem mais cuida, quem mais acompanha essas crianças atípicas, esses adolescentes atípicos, ou com alguma questão maior, né? Que a gente está chamando de necessidades, eu gosto de falar não de necessidades especiais, mas de necessidades diferenciadas, né? Que são muitas vezes que tem rebaixamento cognitivo, dificuldade de compreensão, desregulação emocional, com diagnósticos específicos, né? São sindrômicas, algumas síndromes, às vezes até mais raras, outras mais difíceis de lidar, que até com problemas de mobilidade, né? Autistas, TDAH e outros, né? Down. E outras questões maiores até de diagnósticos, né? Como que você percebe esse movimento, né, dessas mãezinhas ou desses pais? O que é mais comum? Quem acompanha mais? Olha, sem sombra de dúvida, quem acompanha mais são as mães, né? Não tem... Claro que existem as suas especificidades, né? Alguns pais também acompanham, mas geralmente são as mães que acompanham essas crianças no autocuidado. São essas mães que buscam mais ajuda, são essas mães que dedicam mais tempo, que investem mais, né? Se esforçam mais justamente por conta da própria maternidade mesmo, né? Então, 90% são as mães que buscam mais. Então, esse olhar é específico para as mães. E quando tem um pai, é necessário olhar para esse contexto, para essa história, para essa relação, onde esse pai muitas vezes se sente sozinho. É raro, mas acontece. Quando um pai é responsável por uma criança atípica, uma criança que tem algum tipo uma criança diferente, né, em outras questões, assim, é raro, mas acontece. E aí é necessário olhar para esse pai, não como o pai sendo mãe, mas um pai sendo pai. É interessante, né? Eu acho que nesse episódio tem vários ângulos, né, de você visualizar.
por exemplo, você está falando das mães, eu acho que o que a Elaine está falando até agora é a visão da mãe, né? E você tem a visão do profissional também, né? Então, às vezes, a pessoa recebe essa mãe e não entende por que que ela tá tão ansiosa, por que que ela tá tão nervosa, né? Isso. Há uma necessidade, há uma importância de ser trabalhada a escuta em ambiente de saúde, por exemplo. Tá? Muitas vezes, em questão de ouvidoria, em questão de recepção, em questão de olhar para essa mãe, em qualquer ambiente, UBSs, hospitais, clínicas, acompanhamento em tratamento em qualquer contexto, Escolas. escolas, Nossa, perfeito, escolas também. Escolas, nossa, Muitas uma vezes dificuldade. há um distanciamento, né, da escuta para com essa mãe. Né? E por que que há esse distanciamento? Porque muitas vezes as pessoas não se preparam para isso. Né? Os professores não se preparam, as pessoas da recepção não entendem a urgência dessa mãe em ser cuidada e dessa criança também. A ouvidoria não entende a necessidade dessa mãe também. E aí preparar essas equipes, preparar essas pessoas nesses lugares de contexto em cuidado é fundamental para que essa mãe não se sinta tão desamparada. E é interessante porque, assim, por que você entende, Enéas, que esta mãe, esse pai, né, esse familiar, que muitas vezes é uma avó também que cuida, né, um avô, raramente um tio, mas existe uma diversidade menor, mas que existe, não, né? Quando nós falamos da mãe, nós estamos falando do cuidador, do responsável pelo desenvolvimento, né? Como que você percebe assim, o impacto quando nasce um filho ou quando você adota um filho? Você tem um pensar sobre a maternidade, a paternidade, né? Você escreveu isso no livro, né? Tenho. Sobre isso do livro em branco, quando nasce uma mãe, né? E aí você tem uma expectativa, né? Eu lembro que quando eu comecei lá na Unifesp, né, lá no ambulatório da Unifesp, o primeiro pacientezinho que eu recebi foi um pacientezinho, até coloco no livro isso, foi um pacientezinho que os pais, ele tinha 10 anos e os pais não entendiam que ele tinha dificuldades. Então, existia um nível de cobrança para a criança e uma não compreensão do quadro geral por negação dos pais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Enéas, sobre o que significa esse diagnóstico. Quando chega esse pai, essa mãe, com essas angústias, né? O que significa você começar a perceber que o seu papel de pai e de mãe, existe uma diferença entre aquilo que você imagina, idealiza e o que você tem na vida real? Isso é engraçado que eu me lembrei de uma para responder a sua pergunta, eu me lembrei de um contexto bem pessoal, tá? Muitos pais, eles se negam a olhar a criança como ser único, por conta do olhar idealizado, né? E aí quando se depara com a criança real, né? E aí eu não me preparei para essa criança real, eu não me preparei para essa realidade, né? E aí vem todos os sentimentos por trás dessa família, por trás dessa mãe, e parece que tem que ressignificar o papel materno. Sim. Né? E aí pode vir angústia, mas pode vir um desafio. Então, para algumas mães, podem ser um sentimento de paralisação, não sei o que fazer, e para outras, assim, é o maior desafio da minha vida e eu vou me preparar a partir de agora para lidar com essa criança. Podem ser dificuldades mais complexas ou complexidades menos, né? Menos complexas, assim. Eu tenho uma tia que ela tem uma filha que ela tem síndrome de Down e ela já tem 50 anos, essa jovem, né? E aí ela nunca foi vista como adoecida ou como diferente. Que lindo. Ela não é adoecida, lógico, né? E aí ela é no interior do Piauí, né? Então, tal que ela nunca foi vista como síndrome de Down. Ela cresceu sendo alguém completamente normal. E eu achei isso fantástico, porque ela nunca precisou ser tratada diferente, nunca sentiu a necessidade de ser tratada diferente, e hoje ela é uma jovem senhora, assim, sabe?
o que para todo mundo era estranho, ela tem todas as características, ela tem toda a fala, o corpo, o rosto, né, as características biológicas ali, mas ela nunca foi vista. E o que a torna ela mais especial ainda, tá? Então, e essa mãe, ela não viu nenhuma característica além de ser mãe e filha. Até porque no contexto onde ela vive, é muito difícil buscar ajuda. E essa mãe se sentiria completamente sozinha se ela fosse buscar ajuda. Era muito novo para ela. Tão novo que ela só viu essa filha como filha e eu vou amá-la como ela é única. E ela até hoje é uma jovem senhora que cuida da casa, que cuida dos irmãos, que tem uma vida completamente funcional, uma das pessoas que eu mais admiro na vida também. Eu sou apaixonado por essa prima minha, né? E aí, onde eu quero chegar? Que essa mãe, ela não idealizou a filha. Ela não teve nem tempo de se programar para a idealização do filho. Ela simplesmente exerceu a maternidade olhando para essa filha unicamente como filha. Então foi muito amor ali envolvido, né? O amor fez com que essa criança não crescesse com nenhum tipo de diferença entre os irmãos, entre a comunidade do interior onde ela mora e entre ela mesma. Ela nunca teve crise nenhuma, né? Nunca se sentiu diferente. E aí, em contrapartida, vindo para São Paulo, né, do Piauí para cá, eu já estou aqui há 14 anos, percebi outras mães, né, que lidam com essa dificuldade de olhar para o filho como ele é, tá? Sem grandes expectativas. É impossível não ter expectativa. É que tem a comparação, né? Existe Inês, uma... Eu vejo... Eu gosto de levar minhas filhas nos consultórios e como psicólogo, né, a gente acaba reparando as outras mães. Existe quase que uma vergonha, né? De tipo, ai, meu filho é diferente, é diferenciado. Nossa, ele pode dar uma crise aqui e eu vou me sentir vergonhado. Existe. Acho que essa sua história é comovente no sentido de tipo, ela aceitou, né? Ela simplesmente aceitou. Exato. Existe esse medo da mãe, existe essa criança que vai crescendo achando que ela é intocável às vezes, porque a mãe a enxerga assim, né, muitas vezes. E aí tá todos os sentimentos atrás dessa mãe, tá? E aí é importante olhar não só para a criança e não só olhar para a mãe, mas olhar o afeto e a relação de afeto dessa mãe para com essa criança. Algumas mães vão ter mais dificuldade de deixar esse filho viver livremente. A vida é sua. Viva livremente. Tá tudo bem, né? Outras mães vão dizer, vamos viver, mas vamos ter cautela, né? E aí, nessa cautela, é que essas mães, muitas vezes, elas se deparam com alguns desafios sociais, né? Desafios com a equipe, desafios com a rede, né, de saúde, desafios com o cuidado, desafios com a escola, e aí por conta dessa relação de afeto dessa mãe para com essa criança, porque é mãe sendo mãe. E assim, a gente está falando, né, nós temos uma filha que, por circunstâncias da epilepsia, né, quando era muito bebezinha, teve algumas dificuldades maiores, né, então ela tem uma questão de linguagem, tem diagnóstico de TDAH e tem uma alteração cognitiva, né? Mas você olha para ela assim, você não vê nada disso. E você tá falando, eu até me emociono, né? Porque eu sou uma mãe atípica. E a gente vê todas essas dificuldades, né? Em todos os âmbitos. Porque eu já cansei de ouvir, né? Você é uma mãe muito ansiosa, né? E isso me irrita profundamente. Por quê? Porque nós temos uma responsabilidade, que é uma responsabilidade futura, né? Nós temos que preparar para o futuro, né? Isso é um dos pontos das mãezinhas e dos pais, né? Que ficam, às vezes, precisam ser olhados nos lugares, né? Porque, será que é ansiedade fora do normal? Ou você só está entendendo o que mais você pode fazer para deixar essa vida cada vez mais leve para um ser que, na verdade, a sociedade talvez precise se preparar um pouco mais, né? E ela não percebe essa dificuldade maior, né?
Você falou da sua tia, e assim, lá em casa ela tem as obrigações, na escola ela tem que fazer as coisas, ela tem que limpar o próprio quarto, ela tem 15 anos hoje, né? Ela tem que interagir com as pessoas, ela é isso, a irmã, né? Claro que teve um momento que a gente teve que conversar com a irmã, mas a irmã, já ouvi frases dela, falou assim, ela tem que fazer mesmo, eu não vejo problema nenhum nela, né? Então isso para nós é lindo pensar, né? Claro eu brinco com a Elaine, que a pessoa mais feliz da casa é ela. Porque ela não tá ligada com os problemas. Pra ela é o mundo cor-de-rosa. E ela tá no mundo e tá feliz. Então, você percebe que aquilo traz felicidade pra ela. Você não vai botar uma pressão em cima de uma pessoa que não... Limitando. Né? Então, ela sabe dos problemas. Ela sabe o que existe, né? A gente fala para ela dessa diversidade. Ela tem os profissionais envolvidos, uma equipe interdisciplinar para tratamento, né? Fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, né? E o que a gente percebe, por exemplo, na escola... Ela tá numa escola que aceita ela do jeito que ela é também, né? Importante isso. Sim, mas a gente percebe em todas as escolas um movimento com uma grande dificuldade para lidar com as características de adolescentes e crianças que têm essa necessidade de uma adaptação escolar, de um olhar mais próximo, de ouvir mais claramente, porque às vezes a linha de raciocínio não é contínua, então você tem que observar primeiro antes de você tomar uma conduta, dessa participação da educação, né? E ao mesmo tempo, né? Desculpa ter cortado você, que estou me lembrando de outras crianças que eu cuido em outros contextos sociais. É que eu faço muito trabalho voluntário. Eu lido com essas crianças em vários contextos, né? Eu sou voluntário em uma ONG que atende psicologicamente crianças, né? Sou voluntário num outro ambiente que atende crianças, mas no contexto religioso, que também vem crianças diferentes, né? Aí você falou da escuta, né? De ouvir essa criança a partir de como ela fala e não de como eu entendo a minha necessidade de escuta, né? Mas de qual é o tempo dessa criança de falar. Eu respeito o tempo dela. E ao mesmo tempo, como que eu falo com essa criança também, entendendo que a minha comunicação com ela... E aí eu lido com crianças, eu tenho uma classe de 9 crianças onde eu ensino valores cristãos, né, para essas crianças. Tem 6 anos. São 6 anos, eles têm. Entre 6 a 7 anos é a classe deles. E são, assim, muito bacana em perceber que eles conseguem se comunicarem entre eles, respeitando o tempo pessoal de cada um de fala, o tempo do outro também na escuta, e muitas vezes o que falta na sociedade é simplesmente usar uma coisa muito natural, que são os nossos sentidos, né? Para quem eu estou olhando? Como eu estou ouvindo? Como eu estou falando? Tá? E às vezes falta esse feeling social, né? Das pessoas, né? Dos grupos, dos contextos, em desenvolver essas habilidades que são naturais nossas. E que tem o tempo, né? Eles têm o tempo, né? A gente vê em casa, assim... Ela tem amigos, ela interage, a gente interage, né? E por quê? Porque ela tá na vida. A gente fala sempre para ela, filha, a gente sempre pode aprender na vida. Então, se você não sabe algo, aprenda, né? Pode demorar um pouquinho mais, mas a gente aprende, né? Primeiro faça, né? E a gente sempre fala, só peça ajuda daquilo que efetivamente você percebeu que você está com dificuldade para fazer, mas peça ajuda, né? Porque existe uma tendência, falando dessa questão, como lidar com as pessoas, né? Eu percebo no consultório, eu também recebo crianças e adolescentes, né? Com dificuldades maiores, né? E a gente percebe que esse trato entre os familiares, a família chega fragilizada, a gente tem que fazer orientação parental, envolvê-los, acolhê-los, né? Eu falo sempre, tem uma frase que eu uso muito, né? Receba meu carinho, receba o meu acolhimento, porque às vezes é só o que eles precisam naquele momento. Entendo você.
Sim, Estou entendendo. isso mesmo. Eu lembro que eu E peguei... valorizar também, né? Falar que, ó, você tá fazendo. Eu tô vendo que você está fazendo o seu melhor. Isso, às vezes essa confirmação de que o pai tá, que você consegue perceber o esforço desses pais, né, desse cuidador em cuidar dessa criança, né? Nessa classe, nesse grupo específico, eu me deparei com um pai dizendo: meu filho não vai dar conta dessa classe. Assim, calma, deixa ele tentar. Hoje ele está com um Ansiedade. ano comigo, né, a criança, ansiedade e medo. Assim, eu não sei nem se é ansiedade em si, acho que é mais medo do filho se machucar, é mais medo do filho não saber lidar com o traquejo social, mas ele precisa experimentar. Se você me autorizar a cuidar dele nessa 1 hora e meia, tá? A gente vai depois avaliar. E hoje essa criança, nossa, anos-luz, assim, sabe? Cresceu, é, completamente desenvolta, faz teatro, brinca e não tem medo nenhum de se desafiar, né? E esse pai também, ufa, relaxou, né? O mundo pode ser um lugar seguro, apesar da dificuldade que o mundo tem, que o mundo apresenta, tá? Então, meu olhar para esse pai não foi apenas olhar a ansiedade como sintoma apenas, né? Mas olhar o sentimento. A Sim. ansiedade como sentimento, um sentimento natural desse pai e dessa mãe que estavam colocando esse filho nos braços, né? E dizendo: tô com medo desse filho viver o mundo lá fora. Assim, eu E eu sou entendo. responsável por Aham. isso. Eu diria que a maioria das vezes os pais têm reações, né? As mãezinhas têm reações com medo não só do que pode acontecer com aquela pessoa que ela entende que pode estar um pouco mais fragilizada ou com dificuldade de compreensão em alguma coisa, mas também com a questão da autocobrança de mãe, eu, pai, eu tenho essa responsabilidade, eu peguei para mim. Então, Isso. muitas vezes, a angústia de um pai ou de uma mãe que chega num local foi porque ela não dormiu bem naquela noite, foi porque ela já, muitas vezes, apanhou em casa, Uhum. né? Do filho. Existe muitas Sim. crianças e adolescentes que não são tranquilas, né? Eu falo sempre O para os simples pais... trocar de roupa foi uma guerra, E, né? e aí, assim, você tem que fazer um convencimento, muitas vezes. Os pais que têm crianças e adolescentes com desregulação emocional por questões atípicas, eles chegam no consultório cansados, fragilizados, em desespero sobre qual é o caminho que eu pego, porque não está funcionando o que está acontecendo na minha casa. E mais importante de saber qual o caminho que vai andar, né, com essa criança, é com quem vai estar do meu lado. Que apoio, quem vai segurar na minha mão e dizer: eu vou te ajudar. A Então, rede de apoio essa é muito rede de apoio é importante, muito né? importante, ter esse olhar empático, né? E sejam de familiares, porque às vezes a família é a que menos apoia, É a que mais Exato. cobra, é a né? que mais Olha, cobra. qual o seu Você- filho fazendo isso? Você Como é que precisa dar pode? conta do seu Exato. filho. Peraí, Ixi. ela já está dando conta da maternidade, de ser mãe, porque tem a ver com essa responsabilidade, tá? De ser mãe. Esse lugar de ser mãe, de ser pai, de ser responsável pela criança. Aí tem que dar conta da criança na escola, né? Ainda, porque a direção da escola fica ligando para a mãe o tempo inteiro. Essa mãe não consegue fazer outras coisas, porque muitas vezes tem que viver em tempo integral para essa criança em todos os contextos. E aí vem o sentimento de solidão dessa mãe em meio a um exército de pessoas que cobram ela. De ser perfeita, de ser... Não, você colocou no mundo, você dá conta. Não, essa mãe vai dar conta, isso é um fato. Tá? Eu não duvido do poder materno, não duvido do afeto Do de uma mãe, do amor, amor. né? Que mobiliza, que põe para frente, que dá uma entrega, forças. né? Essa É uma entrega. Eu não entrega. duvido. Mas é muito mais fácil quando essa mãe tem apoio. É Hum. muito mais fácil quando tem alguém segurando a mão dela e diz: vamos junto, eu tô com você, eu entendo você, eu compreendo você, eu não estou no seu lugar, mas eu estou do seu lado.
Então, essa fala é uma fala muito simples e que em qualquer contexto alivia e dá segurança para essa mãe quando essa criança vai para uma consulta, quando essa criança vai para a escola, quando essa criança vai mudar de hábitos, quando essa criança está amadurecendo ali na puberdade, tá mudando de fase, né? E essa mãe não se sente sozinha. Então, não só cuidar da criança, mas cuidar dessa mãe também, que também se desgasta no sentido de afeto. E é interessante que esse cuidar, muitas vezes, é ficar com essa criança, com esse adolescente, proporcionando espaço de lazer, de um carinho familiar maior, onde essa mãe ficar com eles, cuidar literal, para essa mãe poder fazer uma unha, para poder arrumar um cabelo, para poder dormir, para assistir uma série sem preocupações maiores. Às vezes, a falta que tem, dependendo do caso grave, do quadro geral, né, desse adolescente, dessa criança, dessa mãe conseguir comer de forma, saboreando essa comida, não rapidamente, porque tem que estar aqui cuidando. Isso é legal, porque quando esses pais que vieram me buscar, me procurar para poder cuidar do filho, né, e com medo ao mesmo tempo, ele não estava querendo se livrar do filho, né? E não era o meu olhar também dizer, olha, pode deixar que eu vou cuidar dele para você se livrar dele por uma ou 2 horas. Não, agora você pode cuidar de você, que ele vai estar seguro. Está tudo bem. Está tudo bem, tá? Fique tranquilo, você pode tomar um sorvete com sua esposa, você pode tomar um açaí, você pode ir ao shopping comprar uma roupa que você sempre quis, sem preocupação. Ele agora está amparado, tá tudo bem, tá com a equipe. E aí, isso fez com que esse pai fosse também gerando esses pais, né? Eu falo do pai porque foi o pai que trouxe para mim, mas também tem a mãe. Ali, né, nesse contexto específico, foi gerando uma confiança e uma liberdade. Pô, tá tudo bem, eu não tô sozinho. E quando você percebe que não está sozinho, que tem alguém do seu lado, uma equipe, seja em qualquer contexto, isso te torna tão mais forte, tão mais, vale a pena, tá? Vale a pena amar, vale a pena cuidar, vale a pena se amar também, então é muito bacana. E tem 2 pontos importantes, né? Um a rede de apoio entender que esse serzinho que está ali, que tem uma diferença maior, que precisa de um cuidado maior ou de uma escuta diferente, a gente não pode, as pessoas não podem colocar uma régua encaixando ela em todos os padrões e buscando, ele ficou levantando. Não, mas ele levanta mesmo, né? Mas ter o coração aberto para receber esta pessoa, essa criança, esse adolescente, com as características que ele tem ali, que você precisa estar ali também para esse cuidado diferente e empático, né? Porque muitos chegam, por exemplo, para o pai e para a mãe e falam assim, nossa, ele dá muito trabalho. Nossa, foi muito difícil, né? Às vezes 2, 3 horas que fica, né? Então, a pessoa que está ali, a rede de apoio, precisa ter um acolhimento e a ciência sobre o seu papel tão importante de ter essas horas de qualidade para trazer um espaço diferente para essa criança, para esse adolescente, e um espaço de conforto àqueles que cuidam, àqueles que estão ali 24 horas, né? Eu acho que é legal a gente... A ideia é essa, né? Tipo, esse podcast serve não só para a mãe que tá ali com o filho, mas também para todo o entorno, né? Que nem você falou, às vezes a recepcionista que vê uma mãe ali aflita, chega e fala, olha, não se preocupa, vai dar tudo certo, não tem... Eu fiz uma reunião na escola e o coordenador falou, olha, os professores têm receio de tratar com as pessoas, com as crianças que são atípicas. Então, às vezes, o professor tem medo de mexer e dar a desregulação, de cobrar alguma coisa da criança e dar a desregulação emocional, né? Então, essas pessoas também precisam ser preparadas, né? Precisam buscar conhecimento, buscar o apoio para saber saber interagir com essa criança, com esse adolescente. E essa busca pelo conhecimento, essa busca pelo cuidar,
tá? Porque tá todo mundo querendo cuidar, só não sabemos como, muitas vezes. Né? Exato. A escola quer cuidar, não sabe como. As instituições de saúde querem cuidar, mas não sabem como. Os profissionais querem cuidar, mas não sabem como. Então, estudar, pesquisar, entender, tá? Se disponibilizar. Eu acredito muito que o lugar do cuidado é o lugar da disponibilidade. Eu preciso estar disponível para cuidar, independente do ambiente onde eu aberto, né? Aberto. Então, se sou um professor, sou um coordenador, eu vou pesquisar sobre emoções. Eu vou pesquisar sobre crianças atípicas, crianças diferentes, né? O que eu posso fazer para essa criança? E que qualquer criança, em qualquer contexto, vai trazer vida e vai fazer com que a gente... eu fico imaginando que os pais... no caso dos professores, né? Tem medo da criança, de alguma forma, desorganizar ali, né? Só que qualquer criança pode... E aí causar medo nele. O que eu vou fazer diante dessa desorganização ali da criança? Só que qualquer criança pode provocar isso. Sim, né? sim. Qualquer criança. Então, assim, eu não posso colocar essa criança como se fosse algo tão atípico assim que outras crianças não poderiam provocar isso em mim. Então, numa escola, qualquer criança pode subir numa árvore, qualquer criança pode tropeçar, e essa é a vida. Por isso que tem que estudar, né? Uhum. O que é bacana também é estar aberto para ouvir a família que passa mais tempo com essa criança, para entender as características, estudar, buscar profissionais sérios na área, fazer a escuta dos profissionais que estão envolvidos. É uma rede interdisciplinar para poder facilitar o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente, né? Perfeito, porque quando essa equipe ouve essa criança, ouve os cuidadores, e como é essa criança em casa, o que ele costuma fazer, em que momento as reações, né? Como que você se sente diante das reações também, para que esse profissional também, independente da área, seja da educação ou da saúde, se prepare. Ao mesmo tempo também, esses pais conversarem com esses professores, como que ele no contexto da escola? Em que momento ele agita mais ou agita menos, o que ele mais gosta? Como que nós podemos... E aí eu volto na questão da escuta, dos sentidos, né? Dessa comunicação, dessa relação. Não tem como cuidar sem relacionamento. Exato. E a outra coisa, não subjugar essa criança e esse adolescente. Perfeito. Ele pode muito mais do que... Não reduzir ela ao problema. Ao problema. Exato. E eu penso que essa é uma outra dificuldade que se tem, é como que eu vou facilitar que ele esteja inserido no mundo. Que ele amadureça. Que ele amadureça, que ele mostre aquilo que ele tem de melhor, que ele desenvolva habilidades, né? Então, subjugar, nunca. Nunca. Porque eu acredito que quando você subjuga, limita. Quando você subjuga, você impede que ele exista, né? E aí ele fica apenas com o diagnóstico, com a limitação. Então, a criança precisa, de fato, ter oportunidades para amadurecer em todos os sentidos. Né? Conhecer o mundo, tatear, sabe? Brincar, correr, gritar. Interagir, se frustrar. Exato. Né? Amparar, cuidar. E aí entender o limite desse cuidado, né? Às vezes o abraço é muito forte. Vamos abraçar um pouco mais lento, né? Às vezes não gosta de toque, né? Mas tem outras formas de toque. Eu toco com um olhar, eu toco com um presente. Então, entender essas linguagens de amor que essa criança tem. E, ao mesmo tempo, também, essa linguagem de amor que essa mãe também tem quando ela traz esse filho para esse cuidado, né? Esse cuidado externo, quando vai além dos braços dela, né? Então, qual o que a minha rede tem a oferecer para esse filho que está saindo dos meus braços? Está saindo do meu controle. Que precisa. Que precisa. O mundo, né? Não tem o ditado que o passarinho precisa aprender a voar, Precisa. Né? Todos os passarinhos. Todos os passarinhos, exatamente. E precisa aprender a voar e muitas vezes vai ter mais dificuldade ou menos dificuldade. E às vezes vai ser viver uma aventura maravilhosa. Às vezes a altura que você voa varia a altura, né? Mas ele vai seguir adiante. Né? Ele vai de alguma forma desenvolver e precisar desenvolver todos os sentidos dele.
Exato. Eu acho muito lindo isso que você falou, às vezes a gente coloca o problema atípico, né? Mas isso serve para todas as crianças, gente, sim. serve para todos os filhos, para a criação, né? Às vezes a mãe tá ansiosa, querendo que o filho atinja o limite, que seja o prêmio, né? Que a Elaine costuma falar, o troféuzinho. Mas não, olha, aceita seu filho como ele é. Como ele é. Como único. Né? Observe O que para não poder deixa de facilitar. ser especial. Isso. Né? O que não deixa de ser especial. Lógico. Mas olhar apenas como humano. Olhar apenas como... Eu penso nisso também em mães solos, por exemplo. Sim. Né? O quanto elas têm dificuldade de ter apoio, né? E às vezes a criança não tem nenhuma especificidade, né? Mas ela tem muito medo de... Não, só tem eu e ela. Eu e essa criança. Do nível de responsabilidade. Do nível de responsabilidade. Então, como é que eu vou fazer? Medo da morte, né? Os pais têm muito medo da morte. Meu querido, meu Deus, o papo vai longe. Isso daqui, ó, já deu mais uns 3 podcasts. Eu acho que a gente poderia ficar mais uns 3 dias aqui. Não é verdade? Fácil. Então, vamos gostar muito, com certeza. Nossa, sensacional. Enéas, pra gente finalizar aquilo que a gente não quer finalizar... O que você deixa, assim, de maior, de recado maior, de orientação maior, neste caso, para essas famílias, para esses profissionais, para essa sociedade? Para os profissionais, eu oriento, eu penso muito que é importante estar disponível para cuidar, no lugar onde você se colocou. É enfermeiro, é médico, é recepcionista, é da parte da higienização, é alguém que está numa instituição de cuidado. Então, eu estou aqui para cuidar, independente de quem seja. Então, fique disponível para cuidar. Para você que é mãe, deixe seu filho ser cuidado. Não tenha medo, tá? Experimente, tá? E aí você vai experimentar outros sentimentos novos, que é o do desafio. Tá? Que é o do se desafiar. Eu quero desafiar, me desafiar sentindo diferente. Na escola, na clínica, nas amizades, no parquinho, na adolescência, na juventude, no namoro. Eu sei que eu não sou mãe. Eu tô falando de um lugar de fora. Eu não tenho ideia de que uma mãe sente. Tá? Apesar de conviver com muitas mães. Mas um momento... É difícil. Eu tenho certeza que é difícil. Vendo suas lágrimas aqui, tô me emocionando, segurando aqui também, tá? Mas se desafie a sentir diferente. O que eu posso sentir de diferente, tá? E para a sociedade, o que a sociedade está trazendo de disponibilidade para cuidar de quem de fato precisa? Para interagir, para amar, para permitir. Permitir. Né? Permitir que essas crianças, independente de suas dificuldades, independente de suas limitações, elas venham a amadurecer. É um ser humano, Uhum. É uma troca. Isso é sensacional, ver o brilho nos olhos. Isso serve para qualquer pessoa. Né? Sim, eu posso falar como um profissional de saúde, quando uma criança com algum tipo de maior complexidade vem, né, o meu olhar é para o pai. Pai, tá tudo bem, pai e mãe, né? Eu falo pais e cuidadores, né? Tá tudo bem, agora é o momento de terapia dele, tá? Pode deixar, eu vou cuidar. Você pode, nessa 1 hora de atendimento, você pode tomar um açaí, você pode tomar um sorvete, você pode ouvir uma música tranquilo, e se precisar, eu vou te chamar. Mas eu faço esse combinado com a criança, né? Não vai precisar, né? Assim, não. E a criança responde, não vai precisar. Né? E aí ficamos ali 50 minutos fazendo terapia, falando sobre a vida, na linguagem dessa criança. Lógico. Né? Do jeito que ela entende o que é a vida, dos desafios que ela entende. E ela, de fato, ela acabou de fazer algo que qualquer pessoa poderia fazer. Então, não coloco ela numa bolha com medo. Pai, pode ficar aqui no pé da porta? Sim, né? claro. Não, pode, tá tudo bem, né? Independente da idade. Então, o meu recado o meu lugar de cuidado é o lugar de disponibilidade. Tá disponível para cuidar. Eu quero deixar também, né, pra gente completar, que nós temos uma parceria. Eu e o Anderson, nós somos casados, né? E... não é fácil, né? Muitas vezes você está cansado, você
tem uma dificuldade ali que você questiona, né? O que mais eu posso fazer para esse desenvolvimento, para esse controle, para essa interação? E é importante você ter o autoconhecimento para você falar assim, olha, hoje para mim tá mais difícil, né? E aí o parceiro e a parceira poder entrar ali, né? Quem está naquele momento mais preparado. E tá tudo bem, está tudo bem, né? Esta parceria é extremamente importante nessa rede de apoio dessas responsabilidades, a gente saber falar não até para nós mesmos. Perfeito. Nenhum filho quer uma super mãe. O filho só quer apenas uma mãe. Exato. Então, Tá? que a gente possa também... E o autoconhecimento leva você a perceber até onde você consegue ir, o que você precisa fazer, né? E as parcerias que você tem que passar a articular para que tenha um equilíbrio, para ser uma mãe, um pai melhor, né? Para um filho. Na verdade, como o Anderson disse, para todos os filhos ele precisa ser uma mãe, um pai melhor. Né? E o autoconhecimento vem trazendo isso. Né? E com apoio fica tudo muito mais fácil, né? Muito. Inês, muito obrigado, viu? Foi um prazer esse bate-papo. Eu gostei, quero voltar. Já está Nossa, convidado, que papo com maravilhoso. certeza. Não Muito é obrigado. delícia isso? Olha, muito obrigado. Muito obrigado. É quase pelo convite. terapêutico. Sim, que a gente vai relembrando, vai revivendo, né? E vai entendendo o nosso lugar como profissional, né? O lugar de cuidado que a gente escolheu na vida, né? E só reforça, né? Nossa missão de cuidar. Exato, Exatamente. né? Porque a gente cuida do outro, mas a gente também tem o cuidar dentro da nossa casa, né? Você na sua, eu na minha, né? Você na sua família, eu na minha família, nossa família, né? Cada um tem o seu pedacinho de família também, que a gente constitui uma nossa, mas a gente também tem os braços, né? Da família de base, que também tem adversidades, né? Então, assim, é uma história que vai se integrando e vai se misturando, né? É uma sopinha de letrinhas. Eu não sei da sua cabeça, mas na minha cabeça eu já sei quais são as pessoas que eu vou falar assim, olha, assista esse podcast, que vai ser importante pra você. Já tem uma lista aqui na minha cabeça. Perfeito. Queridos, um grande abraço a todos. Enéas, um grande abraço.